Bom, então hoje, dando sequência ao primeiro capítulo do livro Libertação, na semana passada nós começamos o capítulo que se chama Ouvindo Elucidações. O ministro Flacos, que está conversando com todos eles, né? O André Luiz está ali ouvindo, e a gente parou justamente num momento em que o ministro estava falando da interdependência dos seres da criação, né? Falando que aqui na Terra existe realmente uma relação muito íntima entre todos os reinos, né? O vegetal utilizando o mineral para poder se nutrir, o animal se utilizando do vegetal, o ser humano se utilizando de todos eles, né? Tanto o mineral quanto o vegetal, quanto o animal, e também se auxiliando mutuamente e às vezes até se atrapalhando mutuamente. Então existe uma relação direta entre toda a vida que existe aqui, né? Toda a energia que existe aqui encarnada, mas ele estava falando principalmente naquele momento, né? Até para poder fazer um prefácio do que ele iria falar, do que acontece no mundo espiritual. Mas então a gente parou justamente nesse termo aqui, ó. Atritam os reinos da vida conhecidos na terra entre si. Torturam-se e entredevoram-se através de rudes experiências, a fim de que os valores espirituais se desenvolvam e resplandeçam, refletindo a luz divina. Quer dizer, todo esse atrito acontece para o próprio avanço, né? Para o próprio desenvolvimento e evolução espiritual de todos estes seres da criação. E aí a gente iria entrar agora no item 2 aqui. Boa noite, Adriana, tudo bem? Vamos começar agora aqui, viu? Boa noite. Então, nesse ponto, o esclarecido ministro fez longa pausa, fitou-nos bondoso e continuou. Mas, então, primeiro ele citou dessa relação entre aqui a vida material, os seres encarnados ou os seres participantes da vida material. Aí ele fala, mas além do principado humano, para lá das fronteiras sensoriais que guardam ciosamente a alma encarnada, amparando-a com limitada visão e benéfico esquecimento, começa o vasto império espiritual vizinho dos homens. Então, algo que também nós já várias vezes, né? Aliás, é isso que o Espiritismo, uma das principais, né, informações que nós temos com o advento do Espiritismo, que existe um mundo invisível que nos cerca, que está acontecendo, vibrando, ao mesmo tempo que nós estamos aqui encarnados. Então, vizinho dos homens. Além dessa visão limitada que nós temos, aí se agitam milhões de espíritos imperfeitos que partilham com as criaturas terrenas as, condi as condições de habitabilidade da crosta do mundo. Quer dizer, não é um mundo espiritual, como ele está falando aqui, que é longe, que é em outro lugar. Ele está falando, é aqui. É um mundo paralelo que acontece, que coabitam, né, conosco na crosta terrestre. Seres humanos situados noutra faixa vibratória apoiam-se na mente encarnada através de falanges incontáveis, tão semiconscientes na responsabilidade e tão incompletas na virtude quanto os próprios homens. Então, isso que é interessante da gente prestar atenção no que ele está falando aqui. Primeiro, é que é muito íntimo com a gente, esse mundo espiritual. Pelo menos desse nível de espírito que ele está falando. Porque ele fala, aqui nesse mesmo nível, falanges incontáveis, quer dizer, a quantidade é muito grande. E de espíritos semiconscientes na responsabilidade da mesma maneira que nós. Nós não temos noção completa da nossa responsabilidade como espíritos, como seres da criação. E tão incompletas na virtude como nós,
quanto os próprios homens, como eles falam. Então existe essa legião de espíritos desencarnados intimamente conosco. A matéria, congregando milhões de vidas embrionárias, é também a condensação da energia, atendendo aos imperativos do eu, que lhe preside a destinação. Então, a matéria congrega milhões de vidas embrionárias. Então, o átomo, a energia de um átomo, como a gente vai ver eles escreverem um pouquinho mais na frente, é um embrião de vida. Do hidrogênio, olha lá, ele cita isso, do hidrogênio, as mais complexas unidades atômicas. Então, o hidrogênio que é o primeiro, o átomo mais simples que a gente conhece. Até as unidades mais complexas é o poder do Espírito Eterno, a alavanca diretora de prótons, nêutrons e elétrons na estrada infinita da vida. Então, olha isso. O poder do nosso Espírito Eterno é a alavanca diretora desses prótons, nêutrons e elétrons que coexistem conosco aqui na vida. Então, a gente começa a entender o que se fala do poder da mente com relação a até a concretização, a manipulação dessa matéria mais simples, muitas vezes. Demora-se a inteligência corporificada no círculo humano em transitória região, adaptada às suas exigências de progresso e aperfeiçoamento, dentro da qual o protoplasma lhe faculta instrumentos de trabalho, crescimento e expansão. Então, a inteligência corporificada no corpo humano, no nível em que nós nos encontramos, ainda então utiliza da matéria para poder progredir. Porque a gente também aprende, né, a ler pelo estudo no Livro dos Espíritos, que existe um momento onde o espírito alcança um nível onde ele não precisa mais reencarnar. Ele não precisa mais se utilizar da matéria, dessas indas e vindas, para poder progredir. Então nós vamos chegar num nível assim. Jesus é um exemplo de um espírito que já não precisa mais. Então, porque se a gente vê lá no Livro dos Espíritos, a partir da questão número 100, onde ele começa a falar da escala espírita, ele fala dos espíritos subdivididos em vários níveis, desde as classes mais baixas e vão progredindo, espíritos inferiores, espíritos mais superiores e até chegar no espírito puro. Os espíritos ainda com necessidade de reencarnar, mesmo aqueles que já têm um progresso mais adiantado, eles reencarnam de tempos em tempos maiores, mais longos. Não tem a mesma necessidade, mas ainda assim continuam. Somos chamados de espíritos errantes. Então, aqueles que vão para o mundo espiritual e retornam à carne com frequência, até chegar no nível onde não precisa mais. Mas nós estamos ainda nessa situação, nessa condição. Para quê? Para que nós, nessa oportunidade, trabalhemos, cresçamos e nos expandimos. Entretanto, nesse mesmo espaço, alonga-se a matéria noutros estados, e nesses outros estados a mente desencarnada em viagem para o conhecimento e para a virtude radica-se na esfera física buscando dominá-la e absorvê-la, estabelecendo gigantesca luta de pensamento que ao homem comum não é dado calcular. Então, no nível mais baixo, o espírito desencarnado, ele está num outro, como ele fala, né? É um espaço que alonga-se a matéria em outros estados vibratórios que não tornam possíveis ao nosso órgão visual, material, a enxergar, mas está acontecendo aqui paralelamente. E nesse grau, esse espírito do lado de lá ainda é muito materializado, muito materialista.
muito apegado à matéria e por isso ainda fica aqui, ao redor, até porque não tem nível vibratório mais elevado para poder se destacar e sair desse nível. E aqui tentam ainda, mesmo desencarnado, dominar e absorver esse mundo material, mesmo desencarnado. Porque vocês se lembram, qual que é a história desse livro? Né? É uma missão de resgate nas partes mais profundas, mais densas do umbral. Então nós vamos conhecer um mundo um pouquinho mais, né, do que a gente já vem ouvindo a descrição, de seres que ainda estão nesse nível, vivendo na mesma preocupação, na mesma ilusão, no mesmo apego, muitas vezes, às questões materiais. E aí ele continua falando, frustrados em suas aspirações de vaidoso domínio no domicílio celestial, quer dizer, espíritos que achavam que iam chegar no céu rapidamente, porque acreditavam que o céu era mais fácil de ser conquistado, bastava se declarar cristão ou pagar o dízimo ou fazer a confissão. Então, frustrados em suas aspirações de vaidoso domínio no domicílio celestial, homens e mulheres de todos os climas e de todas as civilizações, depois da morte, esbarram nessa região em que se prolongam as atividades terrenas e elegem o instinto de soberania sobre a terra por única felicidade digna do impulso de conquistar. Então, os interesses são parecidos com os nossos, muitas vezes ainda totalmente iludidos com relação ao poder, né, aqui da matéria. Então, muitos desses, né, chegam do lado de lá, se frustram porque viram que não estão no céu, que achavam que estava sendo prometido para eles através de determinadas rituais externos, e aí então voltam-se para os mesmos instintos de dominar, de conquistar, de ser maior, de um poder se colocar acima do outro para poder ganhar uma posição de destaque, para conquistar algo que desse alguma tranquilidade. Então, o único impulso, a única felicidade que eles vislumbram do lado de lá é a conquista desse mundo ainda muito inferior. Rebelados filhos da providência tentam desacreditar a grandeza divina, estimulando o poder autocrático da inteligência insubmissa e orgulhosa, e buscam preservar os círculos terrestres para a dilatação indefinida do ódio e da revolta, da vaidade e da criminalidade, como se o planeta, em sua expressão inferior, lhes fosse paraíso único, ainda não integralmente submetido a seus caprichos, em vista da permanente discórdia reinante entre eles mesmos. Então, olha que interessante, né? Do lado de lá, como não chegam no céu, o que, que acontece? Eles continuam questionando, duvidando de Deus, da criação, do bem. Fala assim, se eu fiz tudo e não conquistei, então é porque não existe. Aí eles passam a ser assim, militantes do anticristianismo, por exemplo, falando da mesma maneira que muitos que não entendem aqui a religião, o Cristo ou o próprio Espiritismo, ou qualquer que seja a ligação com o divino, porque não conseguem aquilo que querem, ou porque não entendem, se mantêm na revolta, no ódio, por conta da vaidade, do orgulho, do egoísmo, e continuam com as mesmas aspirações que quando estavam aqui encarnados. É que, confinados ao berço escabroso da ignorância em que o medo e a maldade,
com inquietudes e perseguições recíprocas, lhes consomem as forças e lhes inutilizam o tempo, não se apercebem da situação dolorosa em que se acham. Então, muitos continuam ainda sem conseguir enxergar bem o que está acontecendo. Então, eles continuam presos, apegados a certas ilusões. Eu não sei se tá tudo bem até aqui. É um texto assim, que tenta pintar para todos nós, né, essa questão dessa realidade no mundo espiritual, desses seres mais desviados da criação, porque a gente viu, né, até então várias situações de espíritos perdidos no umbral, já espíritos acolhidos nas colônias, tentando estudar, tentando progredir no nosso lar e outras colônias, ainda com dificuldades, outros com mais facilidades, outros em planos mais acima. Mas, de uma maneira geral, ele está tentando nos mostrar que esses espíritos continuam ainda ignorantes, iludidos na sua própria inconsciência. E aí, olha que bonito esse parágrafo, essa frase que ele fala agora. Fora do amor verdadeiro, toda união é temporária. Então, esse é o padrão do que se acredita quando a gente ainda não está totalmente integrado no amor divino, no amor verdadeiro. Quando a gente ainda vive um amor egoísta, a gente acha que tudo é temporário, é passageiro, não precisa ser, não vai ser, não acredita que vai ser eterno. Então, fora do amor verdadeiro, toda união é temporária. E a guerra será sempre o estado natural daqueles que perseveram na posição de indisciplina. Quando nós somos disciplinados às leis divinas, nós encontramos a paz. E o que ele está falando? E quando nós ainda somos indisciplinados, insubmissos, não nos submetemos a tudo que a gente constantemente vem sendo alertado, desde que Jesus veio e deixou o roteiro. Moisés começou, né, trazendo os 10 mandamentos. E Jesus deixou um roteiro, e toda vez que a gente se desvia disso, a gente se encontra em conflito, em constante sensação ruim. Então a guerra é o estado natural de todos nós. A guerra não é a guerra às vezes só com outro, é a descrição desse estado inquieto dentro de nós mesmos, às vezes de uma luta interna que nós travamos conosco mesmos. Então a guerra ou essa inquietude é um estado natural de quem não está integrado à lei divina. E fora dessa lei divina, toda união é temporária. A gente acha que então aquilo não é eterno, vai passar. Um reino espiritual dividido e atormentado cerca a experiência humana em todas as direções, intentando dilatar o domínio permanente da tirania e da força. E qual é o resultado desse padrão de sairmos das leis divinas? É uma divisão. É a constante guerra, como ele fala, de ideias, de ideais, de opiniões, sem respeito. Porque, assim, é natural a gente ter opiniões diferentes, nós estarmos com formas de entender diferente cada contexto, cada situação. Mas o problema é quando a gente, então, julga e condena a outra pessoa só porque ela não pensa da mesma maneira que a gente. Então, como é o padrão desse reino espiritual que nos cerca no mesmo nível vibratório que nós estamos aqui materializado? É um reino dividido. E aqui ele coloca até uma observação, porque isso daqui ele vai
linkar com um trecho do Evangelho, uma fala de Jesus. Olha aqui, Jesus falando. Ora, se Satanás lança fora a Satanás, está ele dividido contra si mesmo. Como persistirá, pois, o seu reino? Então, é um reino. Aqui, ó, todo reino dividido contra si mesmo será desolado, toda a cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Então, isso é o que está no Evangelho. E aqui está falando desse reino espiritual dividido, onde existem falanges, facções, grupos que se antagonizam e brigam. E a gente vê, infelizmente, hoje aqui acontecendo, e não estamos falando nem lá longe, na guerra no Oriente Médio. Nós estamos falando, às vezes, de opiniões políticas que divergem e que a gente vê uma intolerância para com o irmão que pensa sobre. Tem uma afinidade mais com a forma de pensar de um político ou de outro, e isso passa a ser motivo de separação de pessoas que muitas vezes se amam ou tinham um carinho muito grande. Então é muito triste de ver isso acontecer, mas é uma realidade, e esse é o espelho do que está acontecendo no mundo espiritual, no reino das sombras. Não é no reino celestial, porque no reino celestial todos ali estão reunidos, estão vibrando por todos os que estão abaixo e não tentando, né, degladiar nessa guerra. Então, o reino espiritual dividido e atormentado cerca a experiência humana em todas as direções, intentando dilatar o domínio permanente da tirania e da força. Sabemos que o Sol opera por meio de radiações, nutrindo maternalmente a vida a milhões de quilômetros. Sem nos referirmos às condições da matéria em que nos movimentamos, lembremos-nos de que, em nosso sistema, as existências mais rudimentares, desde os cumes iluminados aos recôncavos das trevas, estão sujeitas à sua influenciação. Então, o Sol realmente brilha para todos, mas ainda existem aqueles que acham que têm mais direito do que outros, mas o Sol é único, a fonte de amor do nosso Pai é a mesma, é única. Como acontece aos corpos gigantescos do cosmos, também nós outros, espiritualmente caminhando para o zênite evolutivo, experimentamos as radiações uns dos outros. Nesse processo multiforme de intercâmbio, atração, imantação e repulsão, aperfeiçoam-se mundos e almas na comunidade universal. Dentro de semelhante realidade, toda a nossa atividade terrestre se desdobra num campo de influências que nem nós mesmos, os aprendizes humanos em círculos mais altos, poderíamos por enquanto determinar. Olha que interessante isso que o André Luiz está falando. Na verdade, não é o André Luiz está transcrevendo para nós. Mas o ministro Flaco está falando. Então, um ministro do nosso lar falando. Semelhante realidade, as influências, todo o grau de influenciação que existe, nem eles que já estão em condições mais elevadas conseguem, por enquanto, determinar com precisão. Incapacitados de prosseguir além do túmulo, a caminho do céu que não souberam conquistar, os filhos do desespero organizam-se em vastas colônias de ódio e miséria moral, disputando entre si a dominação da terra. Isso começa a dar para a gente uma ideia do grau de responsabilidade, de importância que nos cerca. Então, todo mundo que a gente julga, todos os seres que a gente julga,
muito ruins, né, ou muito distanciados do bem, às vezes a gente tem uma falsa ideia, muitos têm, né, ainda. Ah, que então é melhor que morra, né? Ah, melhor, puxa vida, ainda bem que aquele bandido morreu, que aquele terrorista morreu. Como se ele não existisse mais, como se ele tivesse num lugar muito distante. É aqui que fica toda essa legião dos espíritos que não conseguiram conquistar o céu. Filhos do desespero organizam-se em vastas colônias de ódio e miséria, disputando a dominação da terra. Conservam igualmente, quanto ocorre a nós mesmos, largos e valiosos patrimônios intelectuais. Olha que interessante, porque agora aqui também é uma informação muito importante para a gente entender. Muitos são espíritos extremamente inteligentes. E anjos decaídos da ciência buscam, acima de tudo, a perversão dos processos divinos que orientam a evolução planetária. Então, são os seres inteligentes, que muitas vezes também a gente pode relacionar com os que estão aqui encarnados. São seres inteligentes que não acreditam no mundo espiritual, não acreditam em Deus, e voltam a sua inteligência para combater essa ideia, porque não entendem, e para dominar. Fabricam bombas, fabricam armamentos o tempo todo. Então, a inteligência ainda está constantemente voltada para esse combate à própria espécie, né? Achando que vão, então, nessa disputa, conquistar algo de bom para eles. E nós estamos nesse nível, e se a gente um dia quiser não estar nesse nível, a gente então vai ter que. Nós temos que entender isso. A única maneira da gente sair dessa zona de risco, né? Dessa, desse mundo de influenciação, é evoluirmos, estarmos acima dele. E isso não quer dizer, porque a gente também viu nesses livros do André Luiz várias vezes. Aliás, a exemplo da própria história do peixinho vermelho que começou o livro. O dia que a gente estiver acima disso tudo, não é para que a gente fuja, é para que a gente então se volte e tenha condições de auxiliar, mas sem sofrer influenciação. Mas ainda o mal está aqui reinando. Como é que vai ser a Terra depois dessa fase de mundo de regeneração? Ainda tem muitos anos pela frente, milênios, séculos, né, pela frente. Aí talvez seja outro padrão, mas por enquanto é o quadro em que se encontra. Nós temos às vezes notícias de que realmente esse mundo espiritual mais denso, mais trevoso, já está sendo um pouco modificado, porque os espíritos mais ainda endurecidos, mais tendenciosos ao mal, eles estão sendo deslocados a orbes, a planetas que são mais condizentes com o padrão vibratório que eles se encontram. Então vai começar a haver uma leveza. Mas e nós? Vamos continuar onde? Nós vamos continuar? Nós vamos também para esse orbe mais denso ainda? Então, por isso que a gente também tem que pensar, né, na responsabilidade das nossas decisões, do que a gente está fazendo de todo esse presente que a gente tem de informação, né? Conservam igualmente quanto ocorre a nós mesmos largos e valiosos patrimônios intelectuais, e anjos decaídos da ciência buscam, acima de tudo, a perversão dos processos divinos que orientam a evolução planetária. Então, estão lutando contra essa instalação do progresso mais moral e do bem. Mentes cristalizadas na rebeldia tentam solapar em vão a sabedoria eterna.
criando quistos de vida inferior na organização terrestre, entrincheiradas nas paixões escuras que lhes vergastam as consciências. Então, também isso faz a gente pensar o quanto que nós temos de influenciação realmente de espíritos que estão interessados em nos derrubar e em nos ver fortalecer a ideia deles. E não a contrária, que é o exemplo de vida, o aprendizado que Jesus nos trouxe. Conhecem inumeráveis recursos de perturbar e ferir, obscurecer e aniquilar. Escravizam o serviço benéfico da reencarnação em grandes setores expiatórios e dispõem de agentes da discórdia contra todas as manifestações dos sublimes propósitos que o Senhor nos traçou às ações. Os homens terrenos, que semi-libertos do corpo, lhe conseguiram identificar de algum modo a existência, recuaram, tímidos e espavoridos, espalhando entre os contemporâneos as noções de um inferno punitivo e infindável, encravado em tenebrosas regiões além da morte. Então aqui também já tem outra informação que é extremamente importante para a gente entender por que foi criado essa ideia do inferno, que antigamente, né, que as religiões passaram. Então, os homens que estavam no mundo espiritual e conseguiram identificar semi-libertos do corpo, quer dizer, às vezes em desdobramento, e conseguiram chegar a esses ambientes muito trevosos, mas identificaram que ali não era o lugar deles, conseguiram fugir, recuar com medo, mas voltaram e passaram, depois muitas vezes de acordados, a ideia desse ambiente que eles presenciaram do lado de lá. Um inferno punitivo e infindável, porque para aquele que está vivenciando aquele terror, parece eterno, encravado em tenebrosas regiões além da morte. A mente infantil da terra, embalada pela ternura paternal da providência, através da teologia comum, nunca pôde apreender mais intensivamente a realidade espiritual que nos governa os destinos. Então, porque ainda éramos espíritos limitados, né, em entendimento, não conseguiam entender perfeitamente o que significava esse lado de lá trevoso e voltavam e passavam a ideia que eles entendiam. Raros compreendem na morte simples modificação de envoltório. E escasso número de pessoas, ainda mesmo se tratando dos religiosos mais avançados, guardaram a prudência de viver no vaso físico de conformidade com os princípios superiores que esposaram. Somos defrontados agora pela necessidade da proclamação de verdades velhas para os velhos ouvidos e de novas para os ouvidos novos da inteligência juvenil situada no mundo. O homem, herdeiro presuntivo da coroa celeste, é o condutor do próprio homem, dentro de enormes extensões do caminho evolutivo. Entre aquele que já se acerca do anjo e o selvagem que ainda se limita com o irracional, existem milhares de posições ocupadas pelo raciocínio e pelo entendimento dos mais variados matizes. Então, olhem isso. Desde os mais elevados, ele colocou aqui um anjo, e o ser humano mais selvagem, vamos pensar ali no homem das cavernas mesmo. Existem milhares de posições nessa escada ascensional de evolução espiritual. E se há uma corrente brilhante e maravilhosa de criaturas encarnadas e desencarnadas que se dirigem para o monte da sublimação,
desferindo o glorioso cântico de trabalho, imortalidade, beleza e esperança, exaltando a vida, outra corrente existe, escura e infeliz, nas mesmas condições, interessada em descer aos recôncavos das trevas, lançando perturbação, desânimo, desordem e sombra, consagrando a morte. Qual que é a diferença do que a gente tinha muitas vezes nesse conceito limitado de antigamente? O mundo religioso passava que assim, todo o mal ele vem do demônio, do diabo, que é um ser único, que não é nem, é um ser à parte da criação, e que ele é o responsável por punir todos os seres humanos que não aderiram à mensagem do Cristo ou à mensagem divina, e então erraram, pecaram, e por isso esse demônio é responsável pela punição. O que ele está falando aqui é que não. É o próprio homem desviado que no mundo espiritual se tornam os seres malignos que condenam, que aprisionam, que maltratam, que instigam coisas ruins. E então, da mesma maneira que existe uma multidão caminhando para cima, existe uma multidão de seres desencarnados que têm interesse em continuar da mesma maneira. Não acreditaram, não é porque morreram que vão acreditar em coisas muito diferentes daquilo que eles cultivaram ou buscaram aqui na Terra. Então, espíritos incompletos que somos ainda, aderimos aos movimentos que lhes dizem respeito e colhemos os benefícios da ascensão e da vitória ou os prejuízos da descida e da derrota, controlados pelas inteligências mais vigorosas que a nossa e que seguem conosco lado a lado, na zona progressiva ou deprimente em que nos colocamos. Então, aqui fica muito claro a responsabilidade que nós temos nesse processo. Então, é claro que existem esses seres, sim, que nos manipulam, porque são seres que estão ainda mais carregados de desvio, de maldade, da ausência do bem. Mas somos nós que nos sintonizamos com essas correntes que resolvem subir, ou nos rebelamos, nos revoltamos, nos indignamos e resolvemos nos manter num patamar de sofrimento. O inferno, por isto mesmo, é um problema de direção espiritual. Então, é a direção que eu estou colocando na minha jornada. Isso é o inferno. Não é um lugar onde eu fui rotulado ou pego à força. É a direção que eu determinei para minha alma. Satã é a inteligência perversa. O mal é o desperdício do tempo ou o emprego da energia em sentido contrário aos propósitos do Senhor. Então vamos fazer uma análise muito simples. Qual que é uma das maiores lições que Jesus nos deixou? Que é o sentido, o propósito do Senhor. É amar, é perdoar. Então, se eu não perdoo, eu estou no sentido contrário aos propósitos do Senhor. Ou se eu tenho um tempo que eu posso utilizar para aprender, para servir, para ser assim útil aos outros, e não estou fazendo isso, eu estou desperdiçando tempo. Isso é o mal. Então, o mal é o desperdício do tempo
ou o emprego da energia no sentido contrário aos propósitos do Senhor. Satã, então, é uma inteligência perversa, não é um ser à parte da criação. O inferno é uma direção espiritual que nós colocamos pelo livre-arbítrio na nossa vida. O sofrimento é reparação ou ensinamento renovador. Não é punição externa. O sofrimento é um mecanismo divino de reparação ou ensinamento renovador. As almas decaídas, contudo, quaisquer que sejam, não constituem uma raça espiritual sentenciada irremediavelmente ao satanismo, integrando tão somente a coletividade das criaturas humanas desencarnadas em posição de absoluta insensatez. Então, as almas decaídas somos nós, nesse sentido contrário ao que poderíamos estar utilizando. E não somos irremediavelmente destinados a essa posição. Misturam-se à multidão terrestre, exercem atuação singular sobre inúmeros lares e administrações, e o interesse fundamental das mais poderosas inteligências, dentre elas, é a conservação do mundo ofuscado e distraído, a força da ignorância defendida e do egoísmo recalcado, adiando-se o reino de Deus entre os homens indefinidamente. Então, as forças do mal são espíritos ignorantes, se revoltaram porque não conseguiram conquistar o que eles queriam e têm interesse em atrasar também quem está propenso a esse atraso. De milênios a milênios, a região em que respiram padece extremas alterações, qual acontece ao campo provisoriamente ocupado pelos povos conhecidos. A matéria que lhes estrutura a residência sofre tremendas modificações e precioso trabalho seletivo se opera na transformação natural dentro dos moldes do infinito bem. Então, essas regiões também são materialização de ideias, de pensamentos que também estão sofrendo alterações, não é algo imutável. Entretanto, embora componham-se de fileiras compactas incessantemente substituídas, persistem por séculos sucessivos, acompanhando o curso das civilizações e seguindo-lhes os esplendores e experiências, as aflições e derrotas. Então, olha que interessante isso que foi falado aqui, ó. Então, esse mundo espiritual do mal, que para a ideia de alguns de nós ainda incompleta, a gente pode achar, então esse ser satânico é o mesmo desde lá atrás. Não. São substituídas constantemente, porque esses seres que estão em sofrimento profundo, um ou outro em determinado momento, se cansam, se sensibilizam, pedem perdão e são resgatados. Só que outros estão desencarnando e se afiliando a essas legiões e continuando. Então, são fileiras compactas, incessantemente substituídas, mas persistem por séculos sucessivos acompanhando a civilização. Mas não é a mesma. Graças a Deus, né? Porque é exatamente a história desse livro. Eles vão auxiliar, tentar resgatar, sensibilizar um destes seres mais dominadores dessas regiões trevosas. Fazendo-se nova pausa do ministro, que me pareceu oportuna e intencional, um companheiro interferiu indagando: Grande benfeitor, reconhecemos a veracidade de vossas afirmativas. Todavia, por que não suprime o Senhor compassivo e sábio tão pavoroso quadro?
Aí ele pergunta: por que que Deus então não. Nós sabemos que tudo isso existe, mas então por que que Deus não acaba com isso? O esclarecido mentor fixou um gesto de condescendência e respondeu: não será o mesmo que interrogar pela tardança da nossa própria adesão ao reino divino? Quer dizer, em grau um pouco menor, talvez, ou não, mas será que não é o mesmo que perguntar, então por que que nós não estamos nos demorando, nós estamos nos demorando a aderir a esse movimento de ascensão? Sente-se o meu amigo suficientemente iluminado para negar o lado sombrio da própria individualidade? Então, como se ele estava se colocando como se ele já fosse um ser de luz, né? Então, você pode falar que você não tem nada de ainda trevoso dentro de você, que poderia também já ter sido extinto por Deus? Libertou-se de todas as tentações que fluem dos escaninhos misteriosos da luta interna? Não admite que o orbe possua os seus círculos de luz e trevas, qual acontece a nós mesmos nos recessos do coração? Então ele está fazendo uma comparação, isso que, quando a gente ouve, parece algo muito triste, um absurdo, mas algo que está distante da gente. O ministro Flaco está chamando a atenção para ele, presta atenção. Esse mundo dividido acontece dentro de você também, está acontecendo dentro de cada um de nós. E assim como duelamos em formidáveis conflitos por dentro, a vida planetária é compelida igualmente a combater nos recônditos ângulos de si mesma. Quanto à intervenção do Senhor, recordemo-nos de que os estudos desta hora não se prendem aos aspectos da compaixão, e sim aos problemas da justiça. Nós outros e a humanidade militante na carne não representamos senão diminuta parcela da família universal, confinados à faixa vibratória que nos é peculiar. Somos simplesmente alguns bilhões de seres perante a eternidade. E estejamos convencidos de que se o diamante é lapidado pelo diamante, o mal só pode ser corrigido pelo mal. Funciona a justiça através da injustiça aparente até que o amor nasça e redima os que se condenaram a longas e dolorosas sentenças diante da boa lei. Homens perversos, calculistas, delituosos e inconsequentes são vigiados por gênios da mesma natureza, que se afinam com as tendências de que são portadores. Realmente nunca faltou proteção do céu aos tormentos que as almas endurecidas e ingratas semearam na terra, e os numes guardiões não se despreocupam dos tutelados. No entanto, seria ilógico e absurdo designar um anjo para custodiar criminosos. Então, Deus permite que aconteçam essas legiões, né, de comando, de abuso de poder entre os seres do mesmo nível, porque muitas vezes são eles que se limitam e se educam, até que algum deles resolva, através do amor, fazer um movimento diferente, através do perdão, e ensinar muito mais do que o mal ensina, né? Os irmãos encarnados, de maneira geral, permanecem cercados pelas escuras e degradantes irradiações de entidades imperfeitas e indecisas, quanto eles próprios, criaturas que lhes são insensíveis ao olhar, mas que lhes partilham a residência. Então, nós, muitas vezes, estamos convivendo com espíritos que nós compactuamos em vibração. Nós não estamos enxergando, mas eles moram junto com a gente. Vão morar conosco os do padrão vibratório que nós direcionarmos a nossa alma. Em razão disso, o planeta, por enquanto,
ainda não passa de vasto crivo de aprimoramento, ao qual somente os indivíduos excepcionalmente aperfeiçoados pelo próprio esforço conseguem escapar na direção das esferas sublimes. Considerando semelhante situação, o Mestre Divino proclamou perante o juiz em Jerusalém: Por agora o meu reino não é daqui. E pela mesma razão, Paulo de Tarso, depois de lutas angustiosas, escreve aos Efésios que não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas e contra as hostes espirituais da maldade nas próprias regiões celestes. Além, pois, o reino humano, o império imenso das inteligências desencarnadas participa de contínuo no julgamento da humanidade. E entendendo a nossa condição de trabalhadores incompletos, detentores de velhas dificuldades e terríveis inibições na ordem do aprimoramento iluminativo, cabe-nos preparar recursos de auxílio, reconhecendo que a obra redentora é trabalho educativo por excelência. Então, qual é a função do bem no meio de toda essa treva? Educar, esclarecer, para que aqueles que estejam aptos a entender comecem a ter condições para fazer movimento diferente. O sacrifício do Mestre representou o fermento divino, levedando toda a massa. É por isso que Jesus, acima de tudo, é o doador da sublimação para a vida imperecível. Absteve-se de manejar as paixões da turba, visto reconhecer que a verdadeira obra salvacionista permanece radicada ao coração. E distanciou-se dos decretos políticos, não obstante reverenciá-los com inequívoco respeito à autoridade constituída, por não ignorar que o serviço do reino celeste não depende de compromissos exteriores, mas do individualismo afeiçoado à boa vontade e ao espírito de renúncia em benefício dos semelhantes. É por isso que Jesus nunca combateu a tirania dos governantes da época. Nunca foi de encontro com isso. Ele sempre foi falar ao coração de cada um daqueles que estavam dispostos a ouvir. Fala assim: a guerra, a luta é interna. Não é com violência externa que nós vamos alcançar o reino de Deus. Sem nosso esforço pessoal no bem, a obra regenerativa será adiada indefinidamente, compreendendo-se por precioso e indispensável nosso concurso fraterno para que irmãos nossos, provisoriamente impermeáveis no mal, se convertam aos desígnios divinos, aprendendo a utilizar os poderes da luz potencial de que são detentores. Somente o amor sentido, crido e vivido por nós provocará a eclosão dos raios de amor em nossos semelhantes. Então não é a força, é através do amor sentido vivido, verdadeiramente acreditado e vivido, é que vai conseguir sensibilizar e mostrar. Porque não é com teoria, não é em debate de ideias que a gente vai conseguir trazer alguém de volta, né, para o caminho da luz. É com o exemplo, é exemplificando o que nós realmente estamos buscando aprender e entender. Sem polarizar as energias da alma na direção divina, ajustando-se o magnetismo ao centro do universo, todo o programa de redenção é um conjunto de palavras pecando pela improbabilidade flagrante. Aqui, ó, sem polarizar as energias da alma na direção divina. Quer dizer, se a gente não canalizar a nossa alma para a direção certa, ajustando-se ao magnetismo
o magnetismo ao centro do universo, todo programa de redenção é conjunto de palavras, pecando pela improbabilidade flagrante. O ministro sorriu para nós expressivamente e concluiu: terei sido bastante claro. Transbordava de todos os rostos o desejo de ouvi-lo por mais tempo. No entanto, Flacos, aureolado de luz, desceu da tribuna e pôs-se a conversar familiarmente conosco. A preleção fora encerrada. As considerações ouvidas despertavam em mim o máximo interesse. No entanto, era preciso aguardar nova oportunidade para mais amplos esclarecimentos. É um capítulo, né? As falas desses seres mais iluminados, muitas vezes eu pelo menos não consigo abarcar nem entender tudo. Eu acho que é muita sublimidade que talvez através da experiência, né, com o tempo vivenciando, entendendo, avançando e depois relendo, a gente vai cada vez mais entendendo melhor. Mas eu acho que fica muito claro essa questão, né, da organização que existe desses seres desviados, que esses seres não são sensíveis, muitas vezes intelectualmente, porque eles são intelectuais, eles são seres inteligentes. Então não é através de fórmulas, né, de palavras, é principalmente através da conversão íntima de cada um desses que puderem ali e ajudar, é que eles vão conseguir sensibilizar alguns, porque muitos às vezes permanecem muito tempo nessas condições. E existe um momento sensível para cada um deles, né? E é o que nós vamos depois começar. Então, hoje nós encerramos esse capítulo, né? O capítulo que se chama Ouvindo Elucidações, que é o primeiro capítulo. E aí vamos entrar então na semana que vem na palestra do instrutor. Antes eles estavam ouvindo o ministro, né, o Flacos, mas existe um instrutor que é o, o coordenador, né, da ação, da missão que eles vão fazer ali, que então eles vão agora conversar mais intimamente com quem ali vai estar junto com eles no dia a dia, certo? Tudo bem? Alguma dúvida ou alguma ideia a mais que vocês tenham talvez pensado aí durante a leitura do texto? Eu queria que vocês até me interrompessem durante a leitura, se for necessário, viu? Se não, então é isso. Então vamos só agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade. Então, encerrando o primeiro capítulo, nós vamos dando sequência aí, depois aos próximos aqui do livro Libertação, certo? Uma ótima Certo, noite para todos, certinho. uma ótima semana para vocês. Você também.